Finalmente chegou aquela época do ano em que eu conto pra vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano até agora. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de responder a tag dos 50%. Aquela tag que todo booktuber responde todo ano, no meio do ano, e eu sempre seleciono somente as perguntas que fazem sentido na minha vida literária. Vocês sabem que eu tenho aprimorado a minha experiência, a minha vivência, o meu ritmo de leitura tem aumentado aos poucos muito graças a vocês. Então, algumas respostas eu tive um pouco de dificuldade para escolher, mas eu não respondi nenhuma na qual eu realmente não tinha algo que chegava nem perto, sabe? Eu preferi não responder do que fazer uma coisa muito um terço, sabe? Mas enfim, eu fiz uma colinha e eu vou começar a responder para vocês a primeira pergunta, que é: o melhor livro que eu li até agora? E o melhor livro que eu li até agora talvez surpreenda muita gente. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá para eu poder colocar a capinha desse lado. O melhor livro que eu li até agora talvez surpreenda muita gente, porque não é o tipo de livro que eu costumo falar que é o meu melhor do ano, do semestre, mas foi Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Por que que eu escolhi esse livro? Porque quem já assistiu a live tá cansado de ouvir, quem participa do nosso grupo do Discord tá cansado de ouvir. Inclusive, se você ainda não participa do nosso clube de leitura Comparte Mundos, vou deixar o link aqui no box de informações. Lembrando que o livro que a gente está lendo, que nós estamos lendo juntos nesse mês de julho de 2021, é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. E esse livro de Pequenas Grandes Mentiras foi um dos livros escolhidos pra gente ler junto lá no nosso grupo do Discord, na live aqui no YouTube. E foi um livro extremamente satisfatório. Tudo que eu queria que acontecesse, aconteceu. Então eu sou muito feliz, muito grata por ter lido esse livro, principalmente porque eu venho de um tempo, de uma experiência, de uma vida literária que tá meio que a trancos e barrancos. Então é bom poder ler algo satisfatório, algo que me deixa satisfeita. E para quem não sabe, Pequenas Grandes Mentiras basicamente vai contar a história de três mulheres principais que a vida delas se interligam a partir do jardim de infância de seus filhos. É um plotzinho até mesmo aparentemente normal, sem sal nem açúcar, só que começam a acontecer coisas na escola dessas crianças que vai interligando ainda mais a vida dessas três mulheres e de outras mães deste mesmo colégio. Eu amo esse livro. A segunda pergunta é uma pergunta que raramente eu respondo, porque vocês sabem que eu sou super atrasada para ler livros de lançamentos, e a segunda pergunta que eu vou responder é o meu livro de lançamento favorito. Eu não sou o tipo de pessoa que o livro lança e eu já vou ler, a não ser que seja Jogos Vorazes, alguma coisa da saga Crepúsculo, algum livro que eu sou muito sedenta, sabe? Aí eu vou correndo ler. Mas eu li um livro de lançamento, foi decorrente também de um clube de leitura, não do nosso canal, mas de outro do qual participo, que é A Lista de Convidados. E por que eu li esse livro? Por que que eu topei tão de cara ler um livro de lançamento? Porque eu já tinha lido outro livro da autora, que é A Última Festa, acredito que seja A Última Festa, e eu adorei a história, adorei a reviravolta, adorei a maneira com que me deixou compenetrada naquele suspense, sem passar aquela linha tênue do entretenimento que eu sempre comento com vocês. Então foi uma experiência muito divertida, muito de roer as unhas, sabe? Eu adorei ler. E esse livro vai contar a história de uma festa de casamento que é feita numa espécie de ilha deserta. E esse casal, esses noivos, convidam pessoas bem do círculo bem pessoal deles, apesar de eles serem figuras públicas, figuras famosas. Ela trabalha numa revista de moda, ele é um apresentador barra ator extremamente famoso, só que coisas estranhas começam a acontecer
nessa ilha, quando os convidados parecem se conhecerem, parecem ter mais ligações do que as que estão no convite. Então talvez o padrinho seja mais do que o padrinho, talvez a mãe seja mais do que a mãe, sabe? Então tem umas coisas bem assim suspeitas que eu acho que é um suspense de prato cheio. A terceira pergunta pede o livro que mais me decepcionou esse ano. E veja bem, cuidado com a minha resposta. Eu não quero dizer que a experiência com esse livro foi ruim, que eu me arrependo de ter lido esse livro ou que esse livro não merece a fama que tem, mas o livro que mais me decepcionou esse ano, infelizmente, foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que eu gostei muito, inclusive eu vou voltar a citá-lo nessa mesma tag, só que quem assistiu até mesmo aquele vídeo da cena extra que me incomodou, percebeu o quanto eu me senti incomodada com uma cena de estupro que foi mascarada, romantizada. Então me decepcionou, eu não esperava algo assim, advindo de um livro tão extremamente famoso, apesar que na minha condição de mulher eu já deveria esperar que isso era totalmente possível de acontecer, mas como não era algo que eu estava esperando, como foi algo que eu senti que foi muito enfatizado, como se o narrador estivesse tentando o tempo todo estrunchar aquela romantização do estupro na nossa fuça, eu acabei me decepcionando bastante e isso inclusive prejudicou bastante o final da minha experiência com o livro. Agora, a próxima pergunta pede o livro que mais me surpreendeu esse ano, e eu não poderia citar outro livro que não O Diário da Princesa, da Meg Cabot. Porque sim, vocês sabem que eu adoro a Meg Cabot, eu adoro os livros dela, são livros que me fazem passar por momentos muito bons, que eu me divirto horrores, mas o que mais me surpreendeu nesse livro não foi nem a história em si, porque eu mais ou menos já sabia do que se tratava, por já conhecer o estilo da Meg, por já ter visto os filmes, etc. Mas me surpreendeu que foi um livro que eu percebi que envelheceu bem. Tanto que tem uma resenha dele aqui no canal e todos os livros que eu estou citando e tiverem resenha eu vou anexar para vocês, tanto aqui nos cardzinhos quanto no box de informações, tá? Mas é um livro que me surpreendeu, que eu acho que ele envelheceu muito bem, ele tem sim temas que não caberiam em 2021, mas eu percebo que ele não está fora da casinha da realidade que a gente vivia quando nós estávamos naquela época. Então eu acho que é um livro que ainda permite boas discussões, é um livro que permite boas reflexões, então eu acho que ele envelheceu muito bem. A próxima pergunta pede o meu novo escritor favorito e eu preciso citar outra vez do gênero de suspense, que eu tô percebendo que é um gênero que eu tô voltando muito a ler em 2021, fazia anos que eu não lia tanto, que é a Shari LaPena, que é a mesma autora que escreveu 2 livros, eu já li os 2 livros dela publicados aqui no Brasil, que é O Casal que Mora ao Lado, que já tem resenha aqui no canal, e Uma Estranha em Casa. São livros de suspense, são livros de um até mesmo certo terror psicológico, e eu adorei ler porque eu fiquei presa no suspense, eu fiquei super interessada no que estava acontecendo. O Casal que Mora ao Lado já tem resenha aqui no canal, inclusive eu comentei com vocês que foi um livro que voltou a fazer com que eu quisesse ler livros de suspenses, porque eu tinha vindo de uma leva que eu tava achando que o entretenimento desses livros estava muito sanguinário, sabe? Tava só sobre sangue, e não é isso que eu busco num livro de suspense. Eu busco realmente aquele friozinho na barriga, todas aquelas teorias que eu monto dentro da minha própria cabeça, sabe? É isso que eu me interesso. Então, é um livro que trouxe esses sentimentos de volta pra mim, e foi sensacional. Se tivesse mais livros dela publicados aqui no país, eu com certeza leria. Aliás, eu não sei nem se tem lá fora, porque apesar de eu já ter lido tudo que tinha na minha estante, eu não fui pesquisar muito além, mas eu adorei e indico muito. A
A próxima pergunta que eu vou responder vai ser o livro mais diferente que eu já li até agora, e com certeza foi A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, que eu diria que foi o livro mais estranho que eu li agora, não pela temática, porque a gente vai acompanhar uma idosa viúva, ela redescobrindo a própria vida, ela se redescobrindo, então não foi a temática que me causou esse estranhamento, foi mais o tempo psicológico. O livro é todo narrado no tempo psicológico. Vocês sabem que não é muito minha praia, tanto que eu costumo dizer que eu gosto da Virginia Woolf como teórica, mas eu não gosto muito das obras dela, das novelas, da prosa dela. Não me apetece. O tempo psicológico é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para digerir, então acredito que esse foi o livro mais estranho no ponto de vista de fora da minha caixinha, fora da minha bolha, da minha realidade que eu tenha lido até agora. Agora a pergunta: qual é meu personagem favorito mais recente? E lembra quando eu comentei com vocês que eu ia citar 100 Anos de Solidão de novo? Eu preciso comentar que minha personagem favorita, não só desse semestre, mas talvez da vida, da vida, é a Úrsula de 100 Anos de Solidão. Que mulher porreta, que mulher forte, que mulher inspiradora. Sempre quando ela entrava em cena, ela existia, ela fazia, ela acontecia. Então é uma mulher que me inspira, uma mulher de ideias, uma mulher de princípios e que luta pelo que ela acredita sem temer nada e nem ninguém. Então eu sou absolutamente apaixonada pela ideia da Úrsula e ela é 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é sobre Úrsula. Ela é maravilhosa. A próxima pergunta é uma daquelas que eu respondi mais ou menos, uma das únicas que eu respondi mais ou menos, porque pergunta um livro que me fez chorar no primeiro semestre. Nenhum me fez chorar, não é difícil me fazer chorar, eu sempre fui uma pessoa muito chorona, então eu acho que realmente não tô lendo nada que me... sabe? Só que eu cheguei a soltar umas lagriminhas com 100 Anos de Solidão antes de chegar aquela cena tenebrosa. Logo, a próxima pergunta é um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu não poderia deixar de responder outro, senão Pequenas Grandes Mentiras, porque é o livro mais satisfatório que eu já li na minha vida. Tudo que eu queria que acontecesse, aconteceu. Então parece que a Liane Moriarty chegou pra mim e falou assim: vai, Stephanie, o que você quer que aconteça nesse final? E eu virei pra ela e falei assim: eu quero isso, e ela colocou. A próxima pergunta eu demorei um pouquinho para encontrar a resposta, e quando encontrei a resposta eu fiquei assim: como que eu não pensei nisso logo de cara? Com certeza a melhor adaptação cinematográfica, falando de filme, série, blá blá blá, que eu assisti esse ano foi a minissérie de Por Trás de Seus Olhos. Eu absolutamente adorei, inclusive achei que é muito melhor do que o livro, e olha que eu li o livro antes de ver a série. Esse vai contar a história de um casal que aparentemente não tá tendo um bom momento no relacionamento, no casamento deles. E até que o cara começa a ter uma relação com a sua secretária. Só que coisas estranhas começam a acontecer, porque a ligação deles começa a interferir muito mais no casamento dele do que do ponto de vista que uma traição geralmente influi, sabe? Na maneira com que ela surte efeitos, ela causa consequências numa relação. É como se fosse muito além disso. De um jeito muito aterrorizante, eu diria até. Então é um livro que eu gostei de ter lido, eu não achei tipo, uau, é o melhor livro da minha vida, só que eu adorei a experiência da série, me prendeu bastante, eu me diverti horrores, principalmente porque eu fiquei observando as reações do namorado, assim, que não sabia de nada, e eu queria saber se ele ia pescar alguma coisa ou não. Foi muito legal e eu indico muito que vocês assistam. A penúltima pergunta que eu vou responder para vocês é o melhor vídeo resenha que eu gravei esse ano, e não diria que é um vídeo resenha nem análise, mas foi o vídeo favorito que eu gravei nesse primeiro semestre foi a reflexão sobre Werther e essa questão da linha tênue do entretenimento. Até que ponto um livro é entretenimento, um livro é conhecimento, e
a partir de que ponto ele passa a se tornar uma espécie de violência gratuita, sabe? Então foi reflexões que eu fazia há muitos anos, que eu finalmente consegui escrever um roteiro e publicar para vocês. Eu tive coragem de publicar também, porque eu fiquei um pouco receosa, com medo do hate e tal, mas deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, então com certeza foi meu vídeo favorito do semestre. E por último, mas não menos importante, outra pergunta que me surpreende, porque igual eu falei pra vocês, eu não sou de ler lançamentos, eu não sou de pensar no futuro literário, eu simplesmente paro, ok, o que eu quero ler agora? E eu pego. Mas, então, essa pergunta pede o livro que eu quero ler no próximo semestre. E como eu disse pra vocês, não é algo que eu costumo refletir, sabe? Só que eu estou tão sedenta para conhecer a história desse Torto Arado que com certeza é um livro que eu vou ler até o final do ano. Eu preciso ler esse livro, eu preciso entender do que ele se trata, de tanto que as pessoas falam sobre ele. E eu respondi todas as perguntas que eu anotei. As que eu não respondi é porque realmente não tem resposta. Eu queria muito agradecer porque eu estou muito feliz em estar mais um ano aqui no BookTube respondendo essa tag. É uma tag que, uma das únicas que eu gosto muito de responder, porque eu não sou muito chegada em responder tags porque eu sinto que eu fico me repetindo, sabe? Então essa tag é bem interessante, eu sempre tenho respostas novas e vocês também gostam de assistir, então muito obrigada por tudo, de verdade. Esse ano o canal tem mais de 9 mil inscritos, então é um marco com certeza para esse momento. E eu queria muito agradecer pela presença de cada um de vocês e perguntar para vocês me contarem aí nos comentários qual foi o melhor livro que vocês leram nesse semestre, porque eu preciso saber, até para colher mais indicações. Então eu aguardo vocês. Todos os livros que eu comentei vão estar aí no box de informações, os que tiverem resenha também. E é isso. Obrigada por assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!